Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para estudarmos sobre o tema Sinais da Volta de Cristo. Já viemos estudando sobre esse tema durante várias ministrações e hoje nós daremos continuidade, porque na última ministração nós falamos sobre como geramos os frutos e também sobre os últimos frutos. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e eu gostaria de te convidar para você abrir o seu coração, porque a palavra de Deus haverá de falar grandemente consigo nessa tarde ou nesta manhã, depende do lugar onde você estiver ou nessa noite, mas o que nós sabemos é que o Senhor tem uma palavra reveladora, uma palavra de bênção para a sua vida. A partir desse momento, então, nós vamos fazer um respaldo bíblico, dizendo que de Adão até Abraão passaram-se 2000 anos, ou seja, 2 dias em que na Terra havia uma raça humana. E depois desse período, Deus então faz uma aliança com Abraão. Mas durante esse período da raça humana, Deus não tinha um povo escolhido na Terra, de maneira que Satanás ele operou livremente sem qualquer resistência. E somente 3 homens conseguiram notoriedade na terra, que foram Abel, Enoque e Noé. E depois de 2 dias, ou depois de 2000 anos, Deus vem e faz uma aliança com Abraão. E aí nós passamos a ter a raça escolhida. E Deus agora, ele tem um povo escolhido na terra, né? E começa o período da revelação de Deus vivo. Deus, então, começa a se revelar a esse povo, depois Deus vem e começa a habitar, então, no meio dos homens, né? E esse povo está na terra para anunciar que existe um único Deus, um único Senhor, o Deus Jeová. Mas esse povo, ele endurece o seu coração e ele não dá os frutos que Deus realmente desejava, né? Que esse povo mandasse, que esse povo realmente obedecesse às leis de Moisés e pudesse caminhar segundo a vontade do Senhor. Pelo contrário, o povo endurecendo o seu coração, eles perseguiram e mataram os profetas e eles então desobedecendo a palavra do Senhor, veio de forma iminente, sem que houvesse nenhuma condição de reverter a situação, mas veio então o cativeiro, né? E aí Deus tem uma aliança com Abraão e a restauração da terra seria certa, né? A restauração do seu povo. Então nós percebemos que de Jesus até os dias de hoje nós temos a história da igreja. Então nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 até o versículo 27, ditas essas palavras. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixando semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho.
e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Percebemos, amados, que através desse texto, dessa parábola, e vale sempre dizer que parábola é uma comparação, Deus está dizendo, então, que um homem vinha de Jerusalém para Jericó. Isso significa, vem do alto para baixo. O homem vem do céu para a terra. E esse homem, ele é ferido através do inimigo. Ele é ferido no caminho, né? E esse homem, ele cai na condição de pecado, mas passando ali um sacerdote que tipifica os religiosos desse tempo, passando ali também um levita, que significa aqueles que são auxiliares dos sacerdotes, aqueles que servem nos templos. Esses homens, vendo aquele homem ferido, não se compadeceram dele e passaram de largo, que é justamente o comportamento das figuras sacerdotais, da liderança que nós temos no nosso meio, na sua grande maioria, evidentemente. Mas diz que um bom samaritano, ele veio, vendo aquele homem, se compadeceu dele, se aproximou para cuidar. Então, esse bom samaritano tipifica a pessoa de Jesus Cristo. No nosso caso hoje, somos nós aqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Não são mais eles que vivem, mas Cristo vive através deles. Então, essas pessoas, homens e mulheres de Deus, fazendo o verdadeiro trabalho de Deus, se compadece do humilde, se compadece do necessitado e não tem a sua vida ou a sua atenção ou o seu foco na estrutura, na denominação, naquilo que é circunstancial. Então, esse bom samaritano, representando aquele que tem misericórdia do homem pecador, que está caído através do pecado, ele se achega. E diz a parábola que o bom samaritano tratou dele, passando o óleo, que tipifica o Espírito Santo, e o vinho, que tipifica aí o sangue de Jesus Cristo. E não apenas isso, esse samaritano pegou aquele homem caído, colocou sobre o seu próprio animal, ou seja, sobre a sua própria dispensa, sobre as suas próprias custas, sobre o seu próprio condição de pagar a conta. É isso que está dizendo. E levou a uma hospedaria, e essa hospedaria tipifica a igreja. Não é a igreja denominacional, não é a igreja sistema, mas é a igreja, aqueles que realmente são 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ou a comunidade, aqueles que realmente estão a serviço da causa de Deus, né? Igreja não é templo, já vimos isso, igreja não é denominação, não é placa, mas são pessoas unidas em Cristo Jesus para trazer uma mensagem de libertação para o homem caído, para o homem pecador. Então, nessa condição, o homem leva a igreja, aquele grupo de pessoas que vai cuidar realmente desse caído, né, desse pecador, e esse samaritano paga a conta. Não só colocou sobre o seu próprio animal, sobre as suas próprias custas, mas levou e pagou a conta. Isso significa dizer o seguinte, que cada um de nós temos que participar desse reino, temos que participar do estabelecimento do reino, em produzir frutos, em libertar pessoas, colocando a mão no nosso bolso, disponibilizando os nossos bens materiais para que as pessoas possam realmente ter um encontro com Jesus Cristo. E esse bom samaritano disse, olha, estou lhe dando 2 denários. Vale dizer que o denário, na época, representava um dia de trabalho de um trabalhador comum. Era o pagamento de um dia de trabalho. Então, se ele deu 2 denários, é porque ele disse, olha, 2 dias são necessários. E ele diz ainda o seguinte, eu voltarei no 3º dia, e se gastares alguma coisa a mais, eu te pagarei.
Então, com isso, nós percebemos, amados, que Jesus está nos dando 2 dias para a operação da igreja. E a ordem é: cuida do homem pecador, cuida daquele que realmente está precisando da graça do Senhor Jesus Cristo. Anuncia o Evangelho. São 2 dias, ou seja, 2000 anos. No terceiro eu volto. Então, 2 dias são suficientes. Oséias profetizou, no livro de Oséias, no capítulo 1, versículo 1 a 3, as seguintes palavras. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu um filho. Então Oséias vê o povo indo para o cativeiro e ele profetiza. Deus deu 2 dias, então, para a igreja. Então, Oséias vem naquela condição em que ele está vendo o povo indo para o cativeiro. Veja que Oséias é um dos profetas menores, né? O povo foi para o cativeiro babilônico. Então, ele profetiza que depois de 2 dias haveria de restaurar a Israel. Deus haveria de ressuscitar a sua igreja. Deus haveria de levantar a sua igreja. Então, entenda o seguinte, amados. A volta do Senhor Jesus acontecerá nos dias da chuva serôdia, ou seja, nas últimas chuvas, no fim do inverno. Então, como diz em Cantares, no capítulo 2, versículo 10, o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Então, o que vem a ser as primeiras e últimas chuvas? Nós vimos nas ministrações anteriores sobre a condição de produzir o fruto, né? Então, da chuva serôdia e da chuva temporã. Então, essas primeiras e últimas chuvas, elas representam o derramar do Espírito Santo. Então, Joel profetizou em Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, está escrito o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Então perceba, amados, que as primeiras chuvas começaram no 5º dia, ou seja, 5.000 anos no dia de Pentecoste. Então, no início desse 5º dia, no início dos 5.000 anos, começaram então a ser derramadas essas primeiras chuvas, ou seja, a chuva serôdia. O que nós então conferimos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, que está escrito o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passavam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então veja que no início dos 5.000 anos, ou seja, no início dos 2.000 anos finais da igreja, né? Porque até então passaram-se 4.000 anos. Lembre que nós falamos de Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2.000 anos. Então passaram-se 4.000 anos. Agora de Jesus para cá, mais 2.000 anos. Então, de Jesus para cá é o início do 5, né, do 5º dia,
que nós vamos então ter o quinto e o sexto dia, e depois vem o sétimo dia, que é o dia do descanso. Então, quando caírem as últimas chuvas, então chegará os últimos frutos para o Senhor. Chegou o verão. Aí cumpre-se então Cantares capítulo 2, que nós lemos. Levanta-te, amada minha, e vem. Então veja, Israel é a figueira. Nós já vimos isso, né? Israel tipifica a figueira. Depois de 2 dias, ressuscitou. Lembra que nós estudamos sobre a restauração de Israel? Então, no ano 70, a cidade foi destruída pelo general Tito e ficaram 1878 anos no exílio, né? Sem terra, sem pátria, voltando a ser nação apenas no dia 14 de maio de 1948. Então veja que nós temos aí 2 dias. Depois de 2 dias, a figueira brotou novamente. Então, o cativeiro e a restauração. Nós já vimos também sobre isso. Mas vale lembrar o seguinte: os habitantes de Judá, em 586 a.C., indo para o cativeiro babilônico, deixou de ser uma nação, ok? Nós percebemos em 539 a.C. o início do domínio persa. Percebemos também que no ano 538 a.C., Ciro, o imperador da Pérsia, ordena a volta dos judeus e a primeira turma regressa sob o comando de Zorobabel. E nós temos, no ano 520 a.C., inicia-se a reconstrução do templo. De maneira que do ano 445 até 443 a.C., ocorreu a restauração das muralhas de Jerusalém sob o comando de Neemias. Então, quando Daniel profetizou 70 semanas, que o primeiro período foi de 7 semanas, então 7 vezes 7, 49, foi exatamente esse período, 49 anos que durou a reconstrução dos muros, a reconstrução da cidade de Jerusalém e a reconstrução do templo. 49 anos. Então, depois que terminou esse período dos 49 anos, aí começou então as 62 semanas. Mas por que demorou tanto tempo? Nós já vimos, por causa das intrigas de Sambalá, Tobias, Gesem e outras intrigas políticas, então demorou 49 anos, sendo que só o templo ficou paralisado durante 16 anos. Aquele templo, né, o segundo templo que Zorobabel construiu. Então nós percebemos isso, que do ano 445 até o 443 foram então reconstruídas as muralhas, foram reconstruída a cidade, né? E Neemias comandou toda essa reconstrução. E nós percebemos que do ano 333 até 323 a.C., Alexandre o Grande, né, da Grécia, ele governa a Palestina e sob o domínio macedônico. E no ano 63 a.C., nós então temos então o início da supremacia romana, com a tomada de Jerusalém pelo general Pompeu e assim anexando a Palestina ao Império Romano. Então perceba o seguinte, amados, 2000 anos, ou seja, 2 dias, ressuscitaram conforme a profecia de Oséias. Então foi necessário esses 2000 anos para que houvesse a ressurreição, para que Israel voltasse a ser nação. Agora falta o levantar da profecia de Oséias, que significa o quê? A restauração. Cristo volta, ele vem buscar a sua igreja, e isso no 3º dia ou no 7º ano. No início, até o início do 7º ano, né? Isso deve acontecer. Arrebatamento da igreja, ficaremos com o Senhor Jesus por mais uma semana, né? Para cumprir ali a última semana de Daniel. Depois Jesus volta para estabelecer então o reino milenar.
De maneira que, de forma conclusiva disso que nós acabamos de falar, Deus deu 2000 anos para Satanás agir livremente na terra, né? Então, por quê? Porque o povo, teve um povo, uma raça humana, e Satanás não teve nenhuma resistência. Aí Deus deu mais 2000 anos através de uma aliança que fez com Abraão, para que houvesse ali uma aliança com o povo escolhido. Esse povo durante 2000 anos, ou 2 dias, né? Então, nós entendemos que Deus também está dando 2000 anos para a sua igreja, mais 2 dias. Assim completa os dias da criação. O Senhor Deus disse lá em Gênesis, 6 dias de trabalho, e no 7º, o dia do descanso. Então o Senhor nos ordenou e deu também através da lei de Moisés, 6 dias trabalharás, e o 7º dia, que é o sábado, descansarás. Isso é a lei de Moisés. Então o que nós percebemos é o descanso sabático. Levíticos capítulo 25, versículo 3 e 4, nós temos essa confirmação. Está escrito o seguinte: 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherá os teus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então aqui nós vemos o grande jubileu dos judeus, né? Então depois dos 6 anos, ou seja, depois de 49 anos, eles tinham ali o grande jubileu. As dívidas eram perdoadas, os escravos eram livres e as terras voltavam para os seus donos. É o grande jubileu dos judeus. Então, o 7º dia é o dia do descanso. E já na lei de Moisés, o leproso, quando ele era curado, ele permanecia 6 dias para, depois desses 6 dias de confirmada a sua cura, no 7º dia ele se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse testificar que ele não tinha mais lepra. Assim será também no milênio. Durante 6 anos, ou 6 dias, ou 6.000 anos, melhor dizendo, o homem estará se conduzindo na terra, e o 7º ano é o ano do descanso, é o ano em que não tem mais lepra. Se durante 6.000 anos o homem opera, e nessa operação ele tem consigo a companhia do pecado, o que é afronta contra Deus, no 7º dia, ou no milênio, né? Que é os 1000 anos finais, então ali não haverá pecado, então evidentemente não haverá lepra. E também a palavra nos deixa claro que Noé, quando, na época do dilúvio, né, a arca repousou no Monte Ararat no 7º mês. Então, no dia 17 do 2º mês até o 17 do 7º mês, então, durante 150 dias, a arca teve envolvida ali pelas águas, né? Mas diz que em Gênesis capítulo 8, que ao cabo de 150 dias as águas minguaram da terra, e a arca de Noé, ela repousou sobre o Monte Ararat no 7º mês, portanto. Ou seja, no 7º dia é o dia do repouso. E agora sim, nós queremos trazer uma conclusão desses estudos que nós estamos estudando até aqui, cujo tema principal foram as 70 semanas de Daniel. E dentro dessa conclusão, nós queremos trazer uma informação que no dia 12 de dezembro de 1952, em uma quinta-feira, portanto, o Senhor deu uma revelação a um irmão chamado Olavo Rode, que tinha, na época, 79 anos de idade. E foi, assim, gravado um disco, né, na época, cujo título foi A Última Trombeta. Foi um missionário na Noruega, da cidade de Bergen. Enquanto ele estava orando, o Senhor lhe deu a visão do pós-arrebatamento.
inúmeros desastres, inúmeras perturbações. Durante 2 semanas, mais tarde, às 22 horas, o Senhor lhe trouxe novamente a visão. Deus tornou a repetir ao Olavo Rode a mesma visão, né? Que Deus haveria dado naquele 12 de dezembro. E começou a escrever, então, e ele, sentindo-se cansado, Deus permitiu que ele repousasse, e na noite seguinte, Deus repetiu a visão, dando continuidade do ponto em que ele tinha parado, né? E no quadro aparece até uma irmã com as suas mãos levantadas e ela exclamando: Senhor, eu fiquei por causa de coisas tão pequenas, eu não atentei para as tuas repreensões e por isso eu acabei ficando, né, no arrebatamento. E assim foi gravado um disco já naquela época, né, em 1952. E o título dessa música foi O Rei Está Voltando. Então, o que diz então esta letra é que o mercado está vazio. Seu trabalho já passou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os cefeiros lá no campo terminaram o seu labor. Toda a terra está em suspense. É a volta do Senhor. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Os vagões de trem vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta. Sua agitação parou. Saiu a última notícia. Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluias. Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo. Ouço o coro angelical. Todo o céu está se abrindo em um bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos em ecoar. Aleluias ao Cordeiro. Nós chegamos para o lar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Esta é a minha oração. Este é o meu clamor diante do Senhor. Que você que está nos ouvindo, você que está participando conosco dessas ministrações, tenha a rica oportunidade de ser arrebatado quando Jesus Cristo voltar para buscar os seus. Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever nesse canal, não se esqueça de compartilhar. Nós cremos que essas ministrações é de grande importância para todos nós, porque todos nós precisamos dessa rica oportunidade de receber Jesus Cristo como único Senhor e Salvador nas nossas vidas e caminhar com Ele, e assim estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Deus abençoe grandemente e que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarde a sua vida e a sua alma em Cristo Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.